3 assuntos só para abordar isso. E isso a gente vai fazer em 2 aulas. Então, teoricamente, assim, é aquilo que a gente vem falando. A gente teria mais, eu acho que 1 ou 2 aulas práticas. E caso isso não volte, né, a gente não volte a trabalhar o normal, eu não sei como será, como que vai ocorrer isso daí. Então, teoricamente, a gente tem essa semana e mais 2 de aulas remotas, vamos dizer assim. Então, por isso que eu estou indo devagar também, porque são temas curtos que basicamente a disciplina de vocês elas não tem tema muito grande, então é tema curto. Então a aula, por exemplo, as 3 próximas aulas eu conseguiria fazer tudo isso em uma aula só, mas aí, como que a gente precisa desse tempo, né, para ir esperando ver se realmente aparece a prática, então eu vou dividir em aulas mais curtas. Então a aula de hoje também é uma aula curta, não é uma aula longa, ok? E aí o que eu fiz? Preparei a aula para vocês, e aí a gente, basicamente, eu acho que a gente termina mais cedo a aula de hoje, e aí eu já deixei a atividade para vocês pronta para vocês realizarem, que é a atividade informativa 2, que é a nossa parcial 1. Lembra que no primeiro dia de aula eu mostrei para vocês o cronograma e falei, ó, pessoal, a gente vai ter 2 atividades informativa 1 e a gente vai ter 2 atividades informativa 2, ok? As 2 atividades informativa 1 já realizamos, já lançamos a nota, passamos a nossa avaliação 1 e agora a gente vai entrar, né, nas notas do nosso segundo bimestre. Então, essa semana começa para nós, tá? Começa a atividade informativa 2, parcial 1 que eu fiz. Então, vocês vão ver que, ao contrário daquela vez que eu pedi para vocês enviarem no e-mail e deu uma confusão geral, porque assim, até hoje eu recebo e-mail de alunos perguntando por que ficou sem nota, porque não lembra que estava sem nota, porque não sabia da atividade, porque ninguém avisou a atividade. Então, pessoal, é basicamente assim, eu fiz pelo Forms, então vai ser como se fosse a nossa avaliação, né, a nossa B1. Só que o que acontece? Eu preparei lá, vocês vão ver, é tipo um caso clínico, que é para vocês descreverem só com a palavra de vocês, é rápido, é fácil, vocês não vão levar 10 minutos para fazer isso, mas é como se fosse uma atividade mesmo dentro de sala de aula, encerrando a aula, é bem simples, ok? E é assim, eu vou deixar ela aberta por uma semana, é uma semana. Então, os alunos, teoricamente, a gente terminando hoje mais cedo, sugestão, vocês já abrem lá o link que eu vou mostrar para vocês, já façam essa atividade e já me mandam, e já fica livre disso, ok? Por que isso? Porque a gente vai ficar, eu vou deixar essa atividade para vocês realizarem por 7 dias, ou seja, semana que vem, na hora que a gente iniciar a aula da semana que vem, eu já não vou mais deixar a aula, a atividade para eu receber respostas. Então, quem fez, fez, quem não fez, não fez. Então, isso também eu achei mais simples e mais prático pelo Forms, porque aí não tem desculpa do aluno falar, não, professor, mas eu fiz sim, enviei no prazo, fiz as coisas, então tá lá. Chegou, tem nota, não chegou, não tem nota. É simples assim. Ok, pessoal? E outra coisa, eu tô avisando vocês, eu tô gravando a aula, vou postar a aula lá, eu vou mandar mensagem no grupo, então eu não vou ficar avisando esses alunos. Então, assim, o aluno, lógico, a gente não está presencial, mas estamos remotamente. Então, a obrigação dos alunos é assistirem a aula, verem as atividades. Então, estou avisando em aula que a gente está tendo uma atividade. Eu coloquei lá no AVA para vocês na unidade 1, na aula 1, igual que está o link tanto para o acesso ao Teams quanto lá o acesso à avaliação. Tá a mesma coisa, na mesma aula está descrito lá o link para a formativa 2, tá descrito assim. Então, não vou ficar correndo atrás do aluno,
ok? Então, se vocês têm alguns, né, colegas que não estão presentes, que a nossa turma são 38 alunos, e a média é justamente isso daqui, ó, 14 alunos por aula, ok? Então, não vou me ficar preocupando em ir atrás de aluno e falar, ó, você tem uma atividade, faça e me envie. Eu não vou fazer isso, ok, pessoal? Então, quem puder avisar os amigos aí, né, se quiserem também, porque ninguém tem obrigação, mas se quiserem avisar os amigos que tem uma atividade para eles realizarem, eu agradeço muito, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é como se fosse um complemento, né, da nossa aula anterior. Então, a gente tinha visto, né, a avaliação nos pacientes queimados, e hoje a gente vai falar de alguns recursos fisioterapêuticos para o tratamento dos pacientes queimados, ok? Então, pessoal, a intenção não é só mostrar uma forma convencional da fisioterapia, mas é mostrar diferentes tratamentos que estão utilizando, né, que estão tendo repercussões científicas. O que seria isso? Estão estudando, né, para ver se realmente se realmente eles têm benefícios e podem causar benefício aos pacientes. E então eu não vou falar só da fisioterapia tradicional. Então a gente vai só explicar um pouco, né, tanto da tecnologia quanto da reabilitação convencional em pacientes queimados. Então, hoje, né, também estão se utilizando tecnologias mais novas, como, por exemplo, a utilização do Wii na reabilitação. O Wii é um Nintendo Wii, é como se fosse uma forma de uma realidade virtual, ok? Eu não sei se todos têm conhecimento do videogame Nintendo Wii, mas ele é um recurso que ele pode ser usado como recurso terapêutico, tá? E ele faz o quê? Por meio dos jogos, eles fornecem um ambiente mais lúdico ao paciente. Então, ele não foi criado, o videogame não foi criado com esse intuito, lógico que o intuito dele é de diversão, mas só que os objetivos de alguns jogos, né, o objetivo do videogame, que é colocar a pessoa em frente ao videogame, né, exemplo, e fazer alguns movimentos, tem jogos de corrida, jogos de dança, de tênis, de beisebol, tem de boliche, então teoricamente, esses movimentos, mas, né, a parte do córtex motor, do sistema nervoso central, trabalhando junto com a parte motora, acredita-se, né, que possa facilitar a reabilitação de alguns pacientes. Então, por isso que utiliza-se, né, esses recursos. E assim, não é porque esses recursos eles vão substituir a nossa fisioterapia tradicional, não é isso. Mas esses recursos, eles vão entrar como uma forma somatória na nossa fisioterapia tradicional, né? Como isso? O certo é a gente trabalhar com o paciente, fazer a fisioterapia motora, sei lá, vamos colocar exemplos, o alongamento, fortalecimento, treino de propriocepção, treino de marcha, treino de equilíbrio, mobilidade articular, flexibilidade, e depois a gente utilizar recursos desses de uma forma para finalizar a nossa terapia. Vocês conseguem entender, pessoal? Consegui explicar mais ou menos? Sim, tranquilo. Tranquilo? Sim. Não só jogos de tecnologias a gente pode utilizar, mas existem alguns recursos que a gente já utilizava antes de entrar essas tecnologias, só para vocês entenderem que não é só a tecnologia que vem mudando a forma de nós fisioterapeutas trabalharem esses pacientes. Então, um exemplo, pacientes queimados, principalmente em membros superiores e em mãos, então, o que ele pode ocorrer? Ele pode perder aquele movimento de pinça.
que é o movimento daquela que a gente fala que é o movimento da função motora fina, né? Função motora grossa seria o agarrar inteiro com a mão, e motora fina seria aquele movimento mais lapidado, aquele movimento mais controlado, como, por exemplo, o movimento de pinça, né? Quando a gente pega o polegar com o indicador, que a gente faz o movimento de pinça, esse movimento, ele é mais específico, ele é um movimento mais, que a gente fala, mais fino mesmo, mais complexo. Então, a gente pode treinar isso com o paciente de diversas formas, não só na fisioterapia tradicional e nem com uma forma de tecnologia, mas exemplo que a gente sempre usa e eu sempre usei também são com jogos de tabuleiro, por exemplo. O xadrez e a dama, só para o paciente, ele vai estar trabalhando o cognitivo, tá? Então, ele vai estar trabalhando o cognitivo em pensar, em mexer, né, a peça. A parte da memória dele também, ele vai estar trabalhando isso. A parte da coordenação motora, a propriocepção, além dessa parte do movimento mais fino, mais fidedigno, mais específico. Então, é um jogo simples, fácil de a gente trabalhar. É lógico, pessoal, de novo, você não vai ficar a fisioterapia inteira com esse paciente na frente de um xadrez. Colocar ele e falar assim, ó, paciente, hoje eu vim aqui, vou jogar xadrez com você. Não é isso. Você vai trabalhar ele, né, de uma forma da fisioterapia tradicional, e você vai incrementar isso na sua terapia. É basicamente isso que a gente faz. Também a gente pode, eu acho que também é maravilhoso isso, e trabalhar isso, principalmente na parte cognitiva, uma parte mais lúdica. Com criança funciona bem, com adulto às vezes também, porque eles gostam disso, mas é a tela de pintar. Você pega o pincel, né, e aí você pode trabalhar de uma forma mais cognitiva com ele. Então, paciente, eu quero que você desenhe uma flor para mim. O paciente vai pegar o lápis ou o pincel e desenhar a flor. Ele vai estar trabalhando esse movimento fino, a coordenação motora do membro superior, mais a parte cognitiva. Aí você vai falar assim, paciente, eu quero que você pinta a flor agora de azul. Então ele tem que ir lá ver a tinta azul, pegar a tinta azul, pintar com a tinta azul. Depois, paciente, eu quero que você faça um sol e pinta de amarelo com vermelho. Então, você trabalha a parte cognitiva, você trabalha essa parte de coordenação motora com ele. Além disso, aquele movimento mais fino que a gente vem falando, tá? Nos pacientes queimados também, né? Não só fisioterapia tradicional, nem tecnologia, mas existem outros recursos que a gente também utiliza para facilitar o processo de reabilitação desses pacientes. E uma delas são as malhas compressivas. Isso eu acho que vocês já conhecem e é mais fácil. A mulher, quando está grávida, ela usa bastante isso, tá? Tanto em membros inferiores quanto membros superiores. Quem tem doenças no sistema linfático também vai acabar utilizando isso. Mas em pacientes queimados, né, a gente utiliza isso. Mas, pessoal, lembrando que esse paciente tem que tomar muito cuidado com a queimadura. Se ela tiver muito aguda, se é aquela queimadura que ainda dói muito, tem que tomar cuidado com o curativo, porque senão se você colocar a utilização dessas malhas compressivas em cima da queimadura desse paciente, pode grudar no paciente. Então isso daqui é aquela cicatriz que já passou daquele processo mais agudo, já está naquele processo mais de regeneração da pele, aí a gente utiliza isso, tá? Por que isso? Porque ela favorece, né, a drenagem linfática, aí consequentemente pode diminuir o edema dos membros, então facilita também o retorno venoso. Além disso, o que mais acontece ele favorece o remodelamento das fibras de colágeno. Então, o que basicamente, né, essas meias elas ajudam? Ela fazendo esse remodelamento das fibras de colágeno, aumenta a degeneração dos fibroblastos, que os fibroblastos são células responsáveis por depositar, né, a fibrose, que é o processo cicatricial que depois vai virar uma fibrose e aí fica aquele tecido inelástico. Então, com essa meia compressiva, a gente fazendo essa remodelação das fibras de colágeno, a gente aumenta essa degradação de fibroblastos e, consequentemente,
pode diminuir, né, esse processo fibrótico, que deposite mais fibrose nesses pacientes. Então, aquela pele que provavelmente ia ser tão inelástica, ela pode melhorar a sua espessura, pode ter mais elasticidade. E aí, se a pele tem mais elasticidade, todo membro tem mais elasticidade, a gente vai ganhar o mundo com isso. Basicamente isso que a gente faz, tá? Então, é mais um recurso que a gente utiliza nos queimados. Não é difícil, ela já tem para todos os membros separados, tanto para membro superior, mão, né, cotovelo, punho, tem para membro inferior, tem para o rosto, tem também para o tronco, né? Então, assim, é fácil de utilizar. E muitos pacientes, quando estão em recuperação em casa, o médico já fala isso para ele, ó, paciente, você vai ter que usar essas malhas compreensivas. Então, o paciente mesmo já se veste. Então, como sugestão, né, para reabilitação de pacientes queimados, o que eu faria? É a mesma coisa. Avaliaria o paciente, trataria o paciente com a fisioterapia tradicional. Depois você pode usar algum recurso que você quiser, um jogo, alguma coisa que seja específico para aquele paciente, ok? Não é só colocar o paciente lá, você tem que entrar no seu objetivo, né? Na verdade, ele tem que ter um objetivo e ele tem que entrar nas suas condutas, se encaixando no seu objetivo para o paciente. Então, não é só colocar. E aí, no final, paciente, enquanto você não estiver fazendo fisioterapia, enquanto você estiver parado, enquanto você estiver em casa, ó, usa a malha. É assim que a gente faz. Tudo bem até aqui, pessoal? E, pessoal, uma grande preocupação, né, em pacientes pós-queimados são as contraturas que acontecem na pele. Então, basicamente, o que seria as contraturas? O paciente pós-queimado, ele vai gerar um processo cicatricial, esse processo cicatricial vai regenerar a pele dele, ele vai trocar uma pele que era original, que tinha elasticidade, tinha fibra de colágeno, tinha uma memória, para um novo tecido, que esse novo tecido é inelástico, não tem elasticidade, não vai ter movimento, não tem memória, não tem nada esse tecido. Basicamente é assim. Então, como na imagem vocês podem ver, né, um paciente pós-queimado não cuidado direito, tá? Ele pode desenvolver essas contraturas. E aí, pessoal, se chegou nesse caso aqui, esquece, né? Aí não vai melhorar. Aí esse paciente aqui é aquele paciente que vai ter que passar por várias cirurgias, né, para tentar diminuir essa contração, retirada de pele, vão ter que fazer novos enxertos de pele, vão ter que tentar de alguma forma ganhar, porque esse paciente aqui não vai ter movimento, esse paciente não vai ter basicamente função nenhuma dos membros, por causa de uma contratura. Então, basicamente, o que a gente faz em pacientes, né, no leito, vamos colocar assim, porque esse processo ele se forma no leito. Então, os pacientes que estão restritos ao leito, ok? Pós-queimado, é tudo aquilo que a gente já tinha falado do tratamento. Então, ele vai ter um tratamento com a equipe da enfermagem, vai ter um tratamento médico e vai ter um tratamento fisioterapêutico. Então, principalmente, primordial, o fisioterapeuta ter conhecimento disso, saber que o paciente vai estar no leito, então aquela troca de decúbito, posicionamento no leito, a gente já tinha falado de órtese, próteses, tudo isso, mais outros recursos que a gente pode usar, a malha compressiva, tudo isso são recursos que possam evitar isso daqui, mas primordialmente é o movimento. Então, se o paciente está restrito ao leito e ele ficar, sei lá, os 3 meses que ele tem de processo cicatricial com o membro flexionado, na hora que ele ter a cicatrização, o membro dele vai ficar flexionado, porque a pele vai crescer conforme o posicionamento dele. Então, por isso, pessoal, por isso que a gente tenta manter todas as articulações sempre em extensão.
Porque se ele tiver a regeneração tecidual em extensão, não é o problema. O problema é se ele tiver regeneração tecidual e ele tiver inflexão, porque aí de inflexão ele não consegue mais ganhar flexão. Ok? Mas se ele está sempre posicionado em extensão e tendo essa mudança, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, esse tecido ele vai crescer mais maleável, certo? Então, o que a gente pode fazer? Aqui, ó, em relação às articulações e o posicionamento. Isso é durante o leito, né? Até o paciente ter essa regeneração. Então, exemplo, na coluna cervical, o certo é sempre deixar o paciente como? Em hiperextensão. É aquilo que eu já tinha falado para vocês. O paciente ele vai ter uma regeneração tecidual, a pele vai crescer de novo, mas ela vai crescer em sentido longitudinal, em sentido a extensão, a hiperextensão. E aí ele vai ter um movimento livre de flexão e livre de extensão. Caso deixe em flexão, depois ele não vai conseguir estender essa cervical, certo? Aí, ó, na coluna vertebral, né, como um todo, vamos pensar tóraco-lombar, é evitar os cruzamentos, né, de uma coxa sobre a outra, porque se a gente deixa o paciente com uma coxa ou um membro inferior em cima do outro, a gente não vai estar só atrapalhando o membro inferior, mas a gente vai estar fazendo uma rotação no tronco. E essa rotação no tronco, e deixando esse paciente muito tempo com uma rotação no tronco, possa ser que ele tenha, né, uma regeneração tecidual em rotação. E aí, quando o paciente voltar ao normal, se for colocar o paciente em pé, ele vai ter aquela contratura e o tronco dele vai ficar rodado e não vai voltar mais. Certo? As mãos, posição, né, em concha palmar. E afastamento, né, interdigital, que seria os dedos afastados, pessoal. Por que isso? É a mesma coisa que eu falei para vocês. Se está queimado e você deixar os dedos deles junto, ele vai ter uma regeneração e quando o paciente voltar ao normal, a mão inteira dele, os dedos dele vai parecer uma mão só. Vai parecer que é um dedo só, não vai ter mais dedo, não vai conseguir abrir, não vai conseguir abduzir os dedos. Certo? Membros superiores e inferiores em posições antálgicas, em abdução máxima, se possível, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Se ele já está em abdução, ele consegue fazer a adução depois, mesmo tendo uma regeneração em abdução, mas se ele ficar em adução, depois ele não vai conseguir abduzir esses membros. Então a gente deixa esses membros afastados. E o pé também. O pé e o tornozelo sempre em posição neutra, que é o máximo que a gente pode fazer. O pé é diferente das outras. Então por que eu não deixo em máxima dorsiflexão ou em máxima flexão plantar? Porque depois a gente vai perder os dois movimentos, ok? Porque se a gente tiver uma regeneração em dorsiflexão, a gente depois não vai conseguir levar para flexão plantar. Mas do mesmo jeito, se a gente fizer uma flexão plantar, depois a gente não vai conseguir levar para uma dorsiflexão. Então o pé ele fica numa posição neutra, certo, pessoal? Então isso é algumas formas de posicionamento que a gente pode ter. Não é difícil, é posicionamento e mobilização. Isso é a fisioterapia, é isso. Vocês já sabem fazer. Então aquele paciente no leito, vocês vão mobilizar, vão posicionar, vão fortalecer, vão alongar, vão trabalhar esse paciente. Certo, pessoal? Outro recurso que a gente tem, isso é nosso, e ninguém tira, né, que é a fisioterapia, que é para facilitar a parte cicatricial, não só com fármacos, pomada, né, com a desbridação da pele, que é a retirada daquela pele queimada e favorecendo que sempre tenha um processo inflamatório para regenerar mais rápido ou regenerar melhor, vamos dizer assim. Mas é aquilo que eu falei, a gente pode usar órtese, pode usar próteses, né, o alongamento que a gente facilita, então o fortalecimento.
as mobilizações articulares constante e sempre, isso tem que entrar no nosso objetivo e tem que ser a nossa conduta, o posicionamento, além disso, a massoterapia. Vocês sabem que a massoterapia, né, por exemplo, de fricção, amassamento, deslizamento, a gente redireciona as fibras de colágeno, melhora a circulação sanguínea, favorece a regeneração desse tecido, então fica muito mais fácil, ok? Além de ser bom paciente e diminuir as aderências. Então é basicamente isso que a gente pode utilizar. E a massoterapia, diferente de uma órtese e uma prótese que qualquer um pode colocar, e o posicionamento que qualquer um pode fazer, né? A massoterapia é nossa. Então, nós fisioterapeutas sabe fazer isso e sabe fazer bem nos pacientes, ok? Além disso, sempre orientar o paciente em casa, que é aquele paciente que ele tem que entender que a reabilitação dele será demorada, é uma reabilitação que não é fácil, então a gente vai precisar da ajuda dele. Ó, paciente, você vai estar aqui comigo, você vai fazer isso, né? Quando você estiver na sua casa, você vai fazer também as coisas que eu vou te passar. Então, basicamente, né, quando o paciente tiver a alta do hospital e tiver, né, já indo para casa, você, como fisioterapeuta, você tem que fazer uma prescrição de exercícios para ele, o que ele deve fazer ou não. Então, aquela coisa de cartilha, escrever para ele, ó, paciente, você vai fazer isso 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, de tantos dias na semana, o máximo possível, que é aquilo, prescrever os exercícios. Paciente, eu quero que você faça alongamento, eu quero que você faça as mobilizações ativas, eu quero que você faça fortalecimento, eu quero que você vá caminhar, eu quero que você use a malha compressiva, eu quero que você tome cuidado com o posicionamento. Então, você tem que prescrever, né, isso para o paciente e falar para ele, conversar com ele, entregar para quem está com ele, familiar, né, principalmente se for criança, e explicar. Você tem que fazer isso todo dia, senão você vai ficar assim, assim, assim. Você explicando para o paciente acata isso, o paciente é inteligente para isso, ele vai fazer, porque ele não vai querer ficar, vamos dizer, principalmente pacientes queimados, com uma alteração tão grande, então eles vão facilitar isso, ok? Então, é prescrição. Ó, execução, repetição e quantas vezes na semana ou quantas vezes no dia eu quero que você faça esse exercício. É basicamente isso, pessoal. E, pessoal, da aula de hoje, como eu tinha falado para vocês, não é tão difícil, era mais um complemento da aula anterior, ok? E aí eu separei esse tempinho para vocês, se vocês pensarem em fazer agora, que é a minha sugestão, a atividade informativa 2, que é a parcial 1, que a gente vai ter que fazer a parcial 2, que eu dividi em 2 a nossa nota da informativa 2, ok? Esse é o link, tá? Da nossa atividade. Vocês podem aí, né, só anotar e já jogar no Google lá, que vai aparecer para vocês. Entrem, façam, me enviem e eu lanço a nota. É simples assim. Além disso, pessoal, essa atividade, esse link aqui, eu coloquei lá na unidade 1, aula 1. Vocês podem ir lá, só clicar em cima, já vai abrir direto para vocês. Vocês já vão lá, já façam e me entrega. O que eu fiz, pessoal? É uma pergunta só, que é como se fosse um caso clínico, mas não chega a ser um caso clínico. Eu coloquei uma imagem, aí eu coloquei lá para vocês descreverem quais seriam os benefícios que a gente poderiam ter, né, por meio daquela tecnologia, naqueles pacientes, tanto com doenças neurológicas, cardiopatas, pneumopatas e em pacientes queimados, que são esses pacientes que a gente está vendo ao longo da nossa disciplina. Então, vocês só vão olhar a figura e vão falar assim, ó, com essa tecnologia eu poderia ganhar esses benefícios com os pacientes neurológicos, esses benefícios com os pacientes pneumopata, cardiopata e o paciente queimados. Eu quero que vocês escrevam com a palavra de vocês, não é um copia e cole, tá? Então, quem fazer, eu vou olhar, lógico, a gente vai discutir a atividade,
eu vou corrigir a atividade com vocês, mas eu não vou tirar nota de quem errar, né? Lógico que quem colocar né, às vezes tem aluno que faz isso, pessoal, só para vocês entenderem. Tem gente que vai lá, coloca 2 palavras e acha que fez atividade. Não fez. Isso daí, para mim, é não fazer. Então, vai ficar sem nota. Mas eu quero que vocês descrevam a palavra de vocês e a gente vai corrigir. E aí eu lanço a nota para vocês. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Fazer só uma coisa. Alguém já entrou na atividade? Ainda não. Vocês conseguem alguém pegar e jogar lá só para a gente ver se está tudo certo com o link? Tá tudo certo sim, professor, já vi. Já viu? Então tá bom. Então, pessoal, eu vou ficar aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar aqui até as 10. E aí vocês já podem ir fazendo e já tirando a dúvida comigo. Quem não quiser, já pode sair. Façam, aproveita agora que a gente terminou alguns minutos antes. Já façam agora a atividade de vocês e já me enviem. Tudo bem? Obrigado pela aula, professor. Já vou fazer e já envio. Eu que agradeço. Obrigado vocês, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite, obrigado.